Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Irmãos, é bom ou ruim uma mesma língua, uma mesma fala? É ruim, né, irmãos? À luz da palavra do Senhor, é ruim. Uma mesma maneira de falar só é bom quando se fala de acordo com a palavra de Deus. Uma mesma língua, uma mesma fala fora da palavra de Deus é um erro grande que induz todos ao erro. Então entendam, irmãos, a unanimidade só é boa com Deus e com a palavra. O nome dessa unanimidade é concordância. Nós estamos de uma maneira unida com a mesma visão, concordando por uma única causa. Essa unanimidade é boa. Mas fora isso, fora da direção de Deus, fora da palavra de Deus, toda unanimidade pode gerar grandes males. Em primeiro lugar, ela gera uma acomodação. Quando todos falam da mesma maneira, pensam da mesma maneira, gera uma acomodação. Pode gerar também uma outra coisa chamada presunção. Estamos todos certos porque todos temos a mesma visão, a mesma fala, né, e a mesma direção. Então, ela pode gerar uma acomodação, uma presunção, né, e isso traz perdas. Pode trazer grandes perdas. A unanimidade pode levar todos a um grande erro. Todos ao mesmo erro. Porque a concordância, todos pensam da mesma maneira, falam da mesma maneira, e se estiver errado, todos estarão errados. É o caso do autoritarismo, é o caso da ditadura. A ditadura é uma coisa terrível, porque força as pessoas, tira o livre-arbítrio das pessoas, o poder da decisão, e até a visão das pessoas, forçando todos a falarem da mesma maneira, crerem em algo da mesma maneira. A ditadura é algo terrível, né? Então ela tira do ser humano aquilo que Deus deu, que é o livre-arbítrio. Então não apoie, não se agrade de nenhum tipo de ditadura, nenhum tipo, nem de direita, nem de esquerda, nem para cima, nem para baixo. Toda ditadura é danosa, é forçar as pessoas a fazerem aquilo que muitas vezes elas não querem, não concordam. Nem Deus faz isso, porque se Deus agisse dessa maneira, todos seriam salvos, não porque crê, porque foi determinado por Deus, mas Deus deu a decisão para nós, o poder da decisão. Então a coisa é terrível. E olha, irmãos, aqueles que apoiam a ditadura estão sendo cúmplice disso, se opondo à direção de Deus. Então vocês vejam que uma mesma fala, uma mesma direção fora da palavra de Deus, levam todos ao erro. E algo que acontece quando há unanimidade similar a uma ditadura é que não há crescimento. Todos ficam acomodados, limitados. Entendam? E nós vamos ver por que não há crescimento. Versículo 2 e 3. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então aqui eles partiram do Oriente para Sinear, fizeram tijolos, conversaram, fizeram um monte de coisa. Mas o grande erro é agir, é fazer as coisas sem consultar a Deus. Esse é um grande erro que comete o homem. Não consultar a palavra de Deus pode levar a perdas enormes, a prejuízos enormes, a ruína, a males. Então tudo que você fizer, consulte a Deus, ouça a palavra de Deus. Não vai decidindo, Deus sabe o melhor, né? A decisão vai ser sua, mas você tem que ouvir a direção de Deus, através da palavra do Senhor. E quando vier a palavra, medite. Não, eu vou ficar com a direção de Deus, que eu ouvi através da palavra.
Então procure consultar a Deus, irmãos. O rei Davi, ele cometeu um grande erro. Ele saiu para apoiar os filisteus numa batalha e deixou a sua cidade Siclag desguarnecida. Por que ele fez isso? Porque não consultou a Deus. O que aconteceu? Enquanto ele estava querendo se aliar aos filisteus, coisa que os próprios filisteus rejeitaram aquela aliança, quando voltou para casa, a sua cidade estava saqueada. As mulheres e crianças foram raptadas, levadas. Tudo porque não consultou a Deus antes. Mas o rei Davi aprendeu. A partir daquele momento ele não fez mais nada sem consultar a Deus. Até para sair em perseguição ao inimigo, que parecia ser o óbvio, ele consultou a Deus. Muitas vezes o inimigo vinha 1, 2, 3 vezes de uma maneira, ele consultava a Deus. Quando o inimigo vinha na 4ª vez, ele consultava a Deus. Ele não dizia, não, eu já sei como esse inimigo age, vou me preparar. Porque o inimigo mudava a estratégia. E quando se consulta a Deus, Deus dá uma outra direção. E você não é surpreendido pelo inimigo. Então tudo que você fizer de importante na sua vida, consulte ao Senhor. Tem coisas que não precisa consultar a Deus. Senhor, eu devo ou não devo perdoar? É claro, já está escrito, é vontade de Deus. Para isso é só você agir, não precisa consultar. Mas aquela decisão sua, íntima, do dia a dia, vou para lá, vou para cá, faço isso, faço aquilo, consulte a Deus, irmão. Ele é ou não é o Senhor da sua vida. Quando você não o consulta, você não o coloca no lugar de Senhor. Mas quando você o consulta, você está dizendo, Senhor, dirija a minha vida. Então me diga, Senhor, através da sua palavra, se eu assino, se eu não assino, se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu mudo ou não mudo, se eu saio ou fico. Senhor, responda-me, Senhor, pela sua palavra. E preste atenção na resposta do Senhor, né? Às vezes a pessoa consulta a Deus e não vem à casa de Deus ouvir a resposta. Venha. Hoje Deus tem resposta para você, irmão. E aqui no versículo 4 diz, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Oh, irmãos, não se toca ao céu, não se toca a Deus com nada feito com um braço humano, com a força humana. Irmãos, só se toca a Deus com oração, com louvor, com adoração, com fé, com obediência, né? Só se toca ao céu com aquilo que é espiritual, nada que é material, irmão. Se você quer tocar o céu, aqui os dois queriam tocar o céu, quer tocar o céu, quer tocar o Senhor, irmãos, então haja espiritualmente segundo a vontade do Senhor, e aí você toca o Senhor, né? Aí você toca no coração do Senhor. Eles também fizeram uma cidade, uma torre, para promover o nome deles. Irmão, o cristão não deve fazer nada para se promover, irmãos. O cristão tem que agir para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para levar Jesus às pessoas. Tem que falar de Jesus, irmão. Tem que parar de falar de você. Muitas vezes você fica falando, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. Fala de Jesus, irmão. A igreja não salva ninguém, quem salva é o Senhor. Não, esse ministério, não, irmão. Fala do Senhor, irmão. Fala da obra do Senhor, do poder do Senhor. É isso que as pessoas precisam, né? E aqui, na parte C desse versículo, diz aqui que para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Irmãos, eles não queriam ser espalhados pela terra. Eles estavam fora da direção do Senhor. Eles estavam acomodados. Eles estavam na zona de conforto. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós distribuamos. Deus quer que nós prosperemos e não nos acomodemos. Não é direção de Deus, irmão. Então, quem se opõe à direção de Deus, à ordem de Deus, é corrigido até duro. Não se oponha à direção de Deus. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, traduzindo. Dura coisa é se opor ao poder, à direção e à palavra do Senhor. O Paulo sofreu, né, porque ele se opunha ao Evangelho, acabou caindo cego, e quando ele caiu cego, ele começou a enxergar espiritualmente, e depois foi restituída
a visão do Paulo. Porque Deus, quando corrige, Ele não corrige para roubar e matar e destruir. Ele corrige para que a pessoa mude de atitude, para que a pessoa se converta. As lutas que o Senhor permite, a tempestade que mandou sobre o Jonas, as adversidades, as aflições que Deus permite, é para nos tratar, nos aperfeiçoar, nos dar oportunidade, nos humilhar, quebrantar e nos treinar também, como nós temos visto, irmão. E jamais para roubar, matar e destruir. Então, Deus, Ele corrige, como corrige duro, como corrigiu Paulo, aqueles que se opõem à direção. E a direção de Deus, Deus já tinha registrado aqui no capítulo 9, que Ele queria que o povo se espalhasse, que povoasse toda a terra. Eles queriam se concentrar, eles queriam a zona de conforto, eles queriam a acomodação. Veja aqui no versículo 5 e 6 o que diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua. Esse é o grande problema. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, não haverá limite para tudo o que eles intentarem fazer. Irmãos, Deus vê tudo. E Deus viu que não haveria mais restrição àquele povo, que não haveria mais limites àquele povo. E sem restrição de Deus, sem limite de Deus, o homem se destrói. O mundo cada vez mais jaz no maligno. As pessoas estão se destruindo, até se matando. Por quê? Porque não respeitam os limites de Deus. Então, quando não se respeitam os limites estabelecidos pelo Senhor, cria-se o caos, cria-se perdas e desaparece, né? O homem sem o limite do Senhor acaba sucumbindo, desaparecendo, irmãos. Então Deus cria regras, Deus coloca limites para evitar que o homem se destrua. Porque se não respeitar os limites de Deus e as próprias leis dos homens que foram estabelecidas à luz da palavra de Deus, viram. Imagine se todo mundo não respeitar mais as leis, não respeitar mais as sinalizações, vira o caos, não é verdade? Vira o caos, e o caos está se transformando, está transformando o mundo, porque não estão respeitando mais os limites, as regras, as ordenanças, os mandamentos de Deus. E é por isso que o mundo cada vez mais jaz numa... A desobediência à ordem de Deus, ao limite de Deus, traz desgraças, irmão. Então, obedeça os mandamentos do Senhor e crie um ambiente de vida na sua vida e na sua família. E aqui no versículo 7 diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então as línguas foram confundidas, línguas novas foram criadas. Deus trouxe a pluralidade de línguas e os espalhou, distribuiu. Irmão, para que haja crescimento, para que haja frutos, para que haja abundância, para que haja multiplicação, deve haver distribuição, descentralização. Deve fugir da acomodação, irmão. Deus quer pluralidade de línguas, Deus quer pluralidade de visões, de maneiras, de estratégias, porque isso gera o crescimento. Vocês entendem agora quando as pessoas são impedidas de agir de uma maneira diferente, falar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, esse autoritarismo, essa ditadura atrofia. Você pode ver em todos os lugares do mundo onde há ditadura, não tem crescimento. Parece que esses países, esses povos pararam no século XIX. Não tem crescimento. Porque quando se força as pessoas a terem a mesma visão, quando um é impedido de pensar diferente, falar diferente,
gera uma acomodação em cima de uma visão, mesmo que seja forçada, e não tem crescimento. Deus, Ele quer que nós usemos aquilo que Ele tem colocado em nós. Deus quer multiplicação, e se você quer multiplicação na sua vida, distribua as suas sementes, distribua as suas ações, distribua a sua fé, as revelações. A fé que você tem que distribuir com as pessoas. As revelações que Deus tem te dado, distribua com as pessoas, né? E aí você vai ter fruto, irmão. Muitas vezes Deus nos traz mensagens e revelações que o endereço primeiro não é nós, é alguém que está ao nosso redor, que você tem que repercutir aquela palavra, distribuir aquela palavra. Então nós devemos agir dessa maneira e ter também visões diferentes, estratégias diferentes, todas dentro da palavra do Senhor, todas dentro da palavra de Deus. A mesma palavra, quando é pregada várias vezes, sempre vai haver revelações diferentes dadas pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto já foi pregado anteriormente, mas hoje Deus está trazendo revelações diferentes. Então, para cada momento, para cada situação, para cada necessidade, tem coisas diferentes de Deus, né? Então, por quê? Porque essas diferenças é que traz a bênção, irmãos. Com ações iguais, o diabo cria obstáculos. Ele já sabe como você ora, como você faz, mas quando você ora diferente e age diferente dentro da palavra, você vai ter a vitória. O Senhor Jesus curou 4 cegos, e 4 cegos ele curou de maneira, curou muito mais, mas descrito na palavra, 4 cegos, e os curou de maneiras diferentes, um usando até lama, outro cuspindo nos olhos, outro tocando, e vai por aí. Por que estratégias diferentes, irmão? Para impedir o bloqueio do inimigo. Então Deus quer que nós hajamos muitas vezes de maneira diferente, quer que você ore diferente, quer que você faça uma campanha de uma maneira diferente, que você se empenhe de uma maneira, tudo dentro da palavra, para que haja o crescimento. Deus criou todo ser humano com diferenças. Não há uma só pessoa sobre a face da terra que seja exatamente igual a outra, porque a diferença, quando usada, traz o crescimento. Então não pode ou forçar a pessoa a ter a mesma língua, a mesma visão, porque aí não tem crescimento. Mas quando vem alguém com uma visão um pouco diferente, com uma estratégia um pouco diferente, gera o crescimento. O uso da diferença é que traz a prosperidade, é que traz o crescimento, que traz o avanço. É por isso que Deus colocou diferenças em nós. Irmãos, uma só língua, uma só visão gera acomodação e não crescimento. E até mesmo dentro da obra do Senhor, a ordem do Senhor é dispersar, distribuir, descentralizar, diversificar, para que haja crescimento, para que haja prosperidade, e que não se atrofie, não estagne as coisas. Essa é a ação de Deus, essa é a direção de Deus. Então Deus, na sua infinita sabedoria, primeiro mostrou ao homem os malefícios que eles teriam se tivesse a mesma língua, tá? E quando isso foi comprovado, porque Deus já sabia de tudo isso, mas quando foi mostrado ao homem que eles estavam avançando sobre os limites, que não estavam consultando a Deus, estavam querendo tocar o céu com coisas materiais, o Senhor falou: é a hora de eu colocar as coisas como inicialmente planejei. E aí diversificou as línguas, um não entendia mais o outro. Para quê? Para que houvesse diferença. Porque a diferença e o uso da diferença é que traz o crescimento, irmãos. É que traz o crescimento. Tem que haver diferença. Entre o campeão e o segundo lugar tem uma diferença. Entre o vencedor e aquele que é derrotado tem uma diferença, irmão. Então, é por isso que Deus, veja o que Deus diz aqui em Apocalipse, já pregamos esse texto, mas vamos bater que isso é importante, irmãos. Isso é importante. Então não se sinta diminuído porque, eu sou diferente do fulano. Não. Você que tem 2 ou mais filhos,
Tem diferença entre eles e você tem que falar de uma maneira diferente, em função da diferença de cada um. Tem um que é mais dócil, mais sutil, um que é mais animado, outro é mais extrovertido, outro é mais introvertido. Você tem que falar de maneira diferente. Você não pode tratar todo mundo igual, porque ninguém é igual. É claro que tem regras gerais e são para todos, mas tem coisas que precisam ser diferenciadas. Alguns você tem que dar um pouco mais de atenção. E é o uso dessa diferença na atenção é que vai trazer a bênção, que vai trazer o crescimento de todos. Então a ordem do Senhor é essa, né? Usarmos, veja aqui Apocalipse 21, versículo 5. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra do Senhor é verdadeira e é fiel. Essa é a diferença do nosso Deus, né? E ele disse que faz novas todas as coisas. O que é fazer novas todas as coisas? É fazer diferentes todas as coisas. Irmãos, nós já pregamos a respeito disso. O nosso Deus é um Deus diferente. Ele é verdadeiro. Os outros não. Ele é todo poderoso. Os outros não têm poder. Ele é invisível. Os outros as pessoas criam e querem tocar, né? Ele é real. Os outros nem sequer existem. Tem pessoas que estão adorando aí entidades que nem sequer existiram. Na realidade, o que é? Estão adorando figuras de folclore. No Brasil tem um grande folclore aí, que é alguém que nunca sequer existiu e não fez nada. E fica um boato aqui, dizendo que a pessoa... E as pessoas são levadas a crer nisso, porque não conhece a verdade da palavra do Senhor. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus é trino. 3 em 1. 1 mais 1 igual a 1. Tamanha união. O nosso Deus é movido por amor. O nosso Deus faz tudo novo, diz aqui. Tudo inédito, tudo diferente. Porque o propósito de Deus é usar as diferenças. É usar. O Senhor Jesus foi usado de uma maneira, o Espírito Santo de outra maneira, Deus Pai de outra maneira. Os 3 são um. Mas tiveram ações diferentes. Deus colocou diferenças em nós, pessoal. Fala para o seu irmão do lado, você é diferente, hein? Não há um só ser humano exatamente igual. Todos têm uma diferença, que Deus quer que você identifique e use. Talvez seja essa sua diferença a razão da sua existência. Porque se você fosse exatamente igual a alguém, um dos dois seria deletado. Aperta o botão aí, porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Então identifique a sua diferença e use. Use, irmãos. E não fique querendo imitar. Temos que ser imitadores de Cristo na santidade e tal, mas ninguém vai chegar ao nível do Senhor, né? Então o uso da diferença é que traz o crescimento, que traz a multiplicação, que traz a prosperidade. É por isso que onde há ditadura não tem crescimento, não tem prosperidade. Entenda, irmãos, sempre há uma boa diferença que Deus colocou em alguém. Deus não tem alguma diferença, e não é só no corpo, irmão. É na mente, é na alma, é no espírito. E nós temos que enxergar o modo de Deus agir, irmãos. Quando você descobrir a sua diferença, você vai subir como um Sputnik. Isso é bom, né? Você vai crescer, você vai prosperar, irmãos. Romanos 12, 5. Agora, se você descobriu a diferença e não quer usar, Deus não faz nada inútil, né? Terminou a obra aí. João Batista, já preparou o caminho do Senhor? Já.
Então vem para cá, João. Entra aqui. Sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo, o descanso do Senhor. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, e vai por aí afora. Nós somos o corpo de Cristo, com diferentes órgãos, com diferentes funções. O corpo tem diferentes órgãos, né? Irmão, não queira, o braço não pode querer ser que nem um cérebro, não pode, porque tem diferença, e cada um foi criado por um determinado propósito. Mas deve haver concordância dentro do corpo, senão o corpo não funciona. Então tem que ter concordância dentro do grupo, tem que ter concordância dentro da placa, dentro da igreja, mas usar as diferenças das pessoas, né, com a concordância da palavra do Senhor. Por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela tem diferentes placas. É por isso, para que haja o crescimento. Há diferentes igrejas. Deve haver concordância dentro delas. O membro, o órgão, deve concordar. Se ele não concorda, se ele pensa diferente, ele tem que procurar um lugar diferente e se adeque à maneira dele pensar. Entendam? Mas tem que haver concordância interna, para que não se gere uma bagunça, mas a placa tem que ser diferente de outra placa. Então, um dos motivos para o crescimento do Evangelho é a pluralidade de placas, pluralidade de estratégias, pluralidade de visões, pluralidade de dons, todas dentro da palavra de Deus, irmãos. E é isso que traz o crescimento. Onde há ditadura não tem crescimento, não tem prosperidade. Se todos estivessem numa placa só, não haveria crescimento. E é por isso que não há crescimento daquele que concentra a maioria. Por quê? Porque não tem, quando tem uma divergência qualquer, não se cria uma outra placa. Não é admissível isso. Então, Deus permite a pluralidade de placas, porque isso traz o crescimento. É a diferença que traz o crescimento, é o uso da diferença. Então entendam, uma igreja que imita a outra igreja não tem razão para a sua existência. Porque a razão da sua existência é uma diferença, uma visão diferente, uma maneira de trazer a revelação diferente, de pregar diferente, de louvar diferente. É claro que tem coisas, pode ser comuns, mas tem que haver uma diferença. E glória a Deus por essa diferença que vai trazer o crescimento. Porque juntando-se as diferenças dentro da visão de Deus, da palavra de Deus, é que tem o crescimento. Em Malaquias 3,18, Deus diz que há uma diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Você sabe qual é a melhor diferença entre quem serve e não serve ao Senhor? O próprio Senhor. O Senhor é a nossa melhor diferença. Porque outros senhores aí não têm o poder que o nosso tem. Outros senhores aí não faz milagre que o nosso faz. Outros senhores aí não salva como o nosso salva. Bendita seja a diferença do nosso Senhor contra esses senhores com S minúsculo que há no mundo afora. Muitas bênçãos só receberemos em obediência à palavra, usando as nossas diferenças. Entenda, irmão? Deus não colocou diferença em você à toa, irmão. Então, às vezes você tem que respeitar, né? Respeitar a diferença entre filhos, entre as pessoas, e saber que Deus as colocou para que seja usada de uma maneira sábia para gerar crescimento. Então, identifique e use a diferença que Deus colocou em você e receba, irmão. Né? Não adianta querer imitar alguém que tenha sucesso. Ele tem sucesso porque tem uma diferença nele.
Às vezes você vê uma pessoa se destacando, aí sendo popular, ou até ministérios aí. Irmão, Deus colocou uma diferença nele. E Deus colocou também uma diferença em você. Se você encontrar e usar, você vai atingir os propósitos de Deus, né? Talvez não seja tão popular, mas vai cumprir a sua missão, como Ele está cumprindo. Muitas vezes os garotinhos de hoje em dia, todos, você pergunta para todo garotinho que está jogando bola, todos querem jogar como o Neymar. Mas tem uma diferença nele que não tem em todos. E eles têm que identificar a diferença deles e usar para terem sucesso, para vencer. Entenda, há uma diferença entre o campeão e o segundo lugar. Às vezes a diferença é de segundos, mas é uma diferença. Porque essa diferença de segundos foi gerada a partir de uma diferença de aptidão ou mesmo de treinamento. Se você treinar diferente, você vai chegar lá. Se você tratar as pessoas de uma maneira diferente, com excelência, como nós falamos, você vai ser abençoado, vai prosperar. Mas se você for tratar as pessoas, atender clientes da mesma maneira que os outros atendem, vai ter a mesma coisa. Então você tem que fazer mais. Você tem que fazer diferente dentro da palavra, usando a sua diferença. E a sua maior diferença e melhor diferença é o nosso Deus. A palavra do nosso Deus. Com a palavra e com o nosso Deus, irmão, né? Então nós temos que entender os propósitos de Deus e aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que Deus colocou em nós. Amém, irmãos? Vamos orar diferente e vamos receber bênçãos inéditas em nome de Jesus.